Querido irmão, querida irmã, agora eu vou propor para vocês, no quadro Mistérios da Bíblia, inúmeros outros textos bíblicos que você possa ler, a fim de ampliar o seu conhecimento sobre os temas que a Palavra de Deus traz nesta liturgia da festa da Sagrada Família. Vamos lá. Pois muito bem, estamos celebrando a festa da Sagrada Família e temos como primeira leitura o texto de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 3 a 7 e versículo 14 a 17. Então esse texto traz uma coletânea de regras para a vida familiar judaica. Então são regras da sabedoria judaica para a vida familiar. E prevalece, sobretudo, o respeito aos pais, e o cuidado aos pais no tempo da velhice, a boa conduta e o bom senso. Então, para ler outros textos, para você ver como que isso está fundamentado na Palavra de Deus, na Escritura, você pode conferir Êxodo, capítulo 20, versículo 12, Tobias, capítulo 4, versículo 3 a 21, Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3, e Mateus, capítulo 15, versículo 4 a 6. Depois, na segunda leitura, temos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 21. E esse texto traz o amor de Cristo como fundamento das normas da vida familiar. Paulo, aqui, ele cita brevemente as regras de uma boa família helenista. Basta ali conferir nos versículos 18 a 21. Mas as normas dessas regras não é somente o bom comportamento, a moral da época, mas sim Cristo. Aliás, numa família que se diz cristã, o padrão moral não é a moral social vigente, mas é sim Cristo, É Cristo que quer que os seres humanos vivam juntos na paz e no amor. E isso vale para a família e para a comunidade. Onde se vive em paz, a palavra de Cristo encontrou acolhida. Ali também se descobre a alegria da oração e do trabalho comum cada dia. Então veja só, para você entender os versículos 12 a 15, confira 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 2 e versículo 32, Mateus capítulo 6, versículo 14, Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, e Filipenses, capítulo 4, versículo 7 a 3 e versículo 16 e 17. Ou melhor dizendo, Filipenses, capítulo 4, versículo 7 a 3. Para entender melhor os versículos 16 e 17, confira Efésios, capítulo 4, versículo 4 e Efésios, capítulo 5, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Para compreender melhor o capítulo 3, versículo 18 a 21, confira Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 25, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 7, e Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 9. Depois, nós vamos ter no Evangelho, o Evangelho nos relata Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52, Jesus aos 12 anos. É uma narração para ilustrar o crescimento de Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens, conforme está lá no finalzinho, no versículo 52. Ao crescer, Jesus toma consciência de que sua verdadeira casa paterna não é Nazaré, mas sim o Templo de Jerusalém. Sua peregrinação a Jerusalém prefigura seu êxodo até lá, que depois vai estar em Lucas, capítulo 9, 51, até o capítulo 19, versículo 27, o caminho que Jesus, no Evangelho de Lucas, faz de Nazaré até Jerusalém, 10 capítulos. E lá no versículo 9, versículo 31, então fala da decisão dele de ir a Jerusalém. Jesus, de aluno, se transforma em mestre. Os pais percebem algo do mistério de seu filho, mas só podem acolhê-lo por meio da fé. Então, para você entender melhor Lucas, capítulo 2, versículo 41, confira Êxodo, capítulo 23, versículo 14 a 17, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Para entender melhor o versículo 47, leia
Lucas capítulo 4, versículo 22, João capítulo 7, versículo 15 e 16. E para entender melhor os versículos 51 e 52, leia Lucas capítulo 2, versículo 19 e 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Dessa forma, você terá uma visão mais ampliada dos temas que perpassam a palavra de Deus deste dia.